Então, a obesidade, ou mais especificamente falando, o acúmulo do excesso de gordura corporal, é um tema que pode impactar de forma geral o estado e a percepção de saúde. Caso você não me conheça, meu nome é Everton Rubens, sou personal trainer, graduado e mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo e atuo aí há quase 10 anos no âmbito fitness esportivo. O grande problema da obesidade são os processos inflamatórios acarretados pelo acúmulo de gordura, além dos níveis considerados normais. Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que se manter dentro de parâmetros normais de composição corporal é apenas chatice do professor ou imposição midiática? Bom, em 2013, o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, a Vigital, divulgou uma pesquisa onde apontavam que um pouco mais da metade da população brasileira estavam acima do peso considerado ideal. Nós sabemos que quando há um aumento da gordura corporal fora dos níveis normais, a obesidade consequentemente é instaurada. Com a obesidade instaurada, aumenta-se a quantidade de ácidos graxos no espaço intercelular, ou seja, aumenta a quantidade de moléculas de gordura fora das células. Simplificando, esse aumento de gordura no espaço entre as células faz com que haja recrutamento de células do sistema imunológico para o tecido adiposo, nesse momento um processo inflamatório. Bom, isso acontece porque moléculas de gordura entre as células é tóxico, e se é tóxico, deve ser removido. Então as células do sistema imunológico chegam até esses locais com o papel de eliminar essa gordura. No entanto, durante esse processo pode causar uma inflamação tecidual, fazendo com que esse ciclo se perpetue, podendo estender de tal maneira que isso pode alcançar uma importância sistêmica. Mas o que eu quero, na verdade, é chamar a atenção para um ponto-chave de toda a questão. Bom, ou seja, essa inflamação que está presente no tecido adiposo local pode se estender para a circulação, causando inflamação no organismo como um todo. Esse processo é bastante presente e comum em pessoas obesas, podendo ocasionar síndrome metabólica, resistência periférica à insulina e até mesmo diabetes do tipo 2. Por isso que engordar ou se manter longos períodos acima dos níveis considerados normais de gordura é muito ruim. Eu já expliquei em alguns dos vídeos anteriores que o principal problema da obesidade é o processo inflamatório que ela causa. E com esse processo inflamatório, algumas morbidades podem ser adquiridas, tais como diabetes, hipertensão, dislipidemia e por aí vai. Entretanto, algumas pessoas podem chegar à conclusão de que isso não se aplica a elas porque, ainda que estejam acima do peso, está tudo bem com a saúde e não sentem nada de errado. Ou até mesmo conhece pessoas que estão fora do peso e não possuem qualquer tipo de problema relacionado à saúde. Tudo bem, muitos indivíduos têm uma certa resistência ou aguentam maior expansão do tecido adiposo sem que ocorra algum processo patológico ou comorbidades envolvidas. Essas pessoas não se inflamam facilmente, digamos assim, com a presença da gordura corporal elevada. Dessa forma, então, existe realmente a possibilidade de estar sobrepeso ou obeso e ainda assim continuar saudável. Mas o problema é que ser resistente não significa que seu organismo irá suportar isso pelo resto da sua vida. Afinal de contas, lembra daquele ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Digo isso porque é o seguinte: o tempo pode ser sua maior bênção ou também sua maior penitência. O que você precisa, na verdade, é de um caminho
que te leve de forma mais segura da condição que você está até hoje até o seu objetivo principal. Entretanto, quando falamos sobre a melhor estratégia de treinamento para se obter os melhores resultados, sempre nos deparamos com uma temática, digamos que um tanto quanto divisora de opiniões: fazer aeróbico ou HIIT. Bom, recentemente foi publicado numa revista de fator de impacto considerável uma revisão sistemática com meta-análise comparando o efeito do treinamento intervalado de alta intensidade, o HIIT, e o treinamento contínuo de intensidade moderada. Em adultos com sobrepeso. Tanto o HIIT quanto o treinamento contínuo de intensidade moderada provocaram mudanças significativas na massa gorda de todo o corpo e na circunferência da cintura, sem diferença significativa entre um tratamento e outro. Então, partindo desse pressuposto, a lógica natural é pensar que você é um ser único com características emocionais também únicas, e treinos curtos de altas intensidades nem sempre será a solução para tudo e todos os problemas. Se conseguirmos modular a inflamação, vamos conseguir, de certa forma, diminuir os problemas causados pelo aumento da adiposidade, correto? Bom, o exercício físico regular é uma estratégia, digamos que fenomenal para diminuir a inflamação no corpo como um todo. A pergunta ideal nesse caso seria como ele faz isso. Através do treinamento e uma boa alimentação. Vamos lá. Uma sessão aguda de exercício é altamente inflamatória. Um exemplo bem resumido são as dores musculares que sentimos no dia seguinte à troca de uma série ou iniciar uma nova rotina. Mas calma que isso não é ruim. Quando repetimos as sessões de exercício, significa que você está expondo seu organismo a estímulos inflamatórios sucessivos. Com isso, seu organismo tem que se tornar mais apto a combater essa inflamação. Então ele cria uma série de estratégias para superar esse processo, como por exemplo a produção de novas enzimas. De maneira que quando uma pessoa, por exemplo, com câncer se exercita, ela fica menos inflamada. Uma pessoa que se torna obesa e se exercita também diminui a inflamação e consequentemente os danos gerados pela obesidade. Evidentemente que existem outras estratégias para combater esse processo. A nutricional também é uma delas. Logo, mais interessante seria a combinação entre essas excelentes estratégias. O emagrecimento, mais do que perder peso, é mudar a cabeça para consequentemente mudar o peso e a relação de massa magra no seu corpo. Como sempre falo, assim como o seu treino deve ser totalmente individualizado, a dieta também deve seguir o mesmo padrão. Nesse sentido, buscar ajuda especializada sempre será o melhor caminho. Portanto, pare e pense se vale mesmo a pena seguir dietas prontas e da moda ou se fazer o feijão com arroz, no seu sentido abstrato e literal. A ideia maior é entender que a prática de exercício físico regular pode trazer inúmeros outros benefícios e que quando você tem minimamente todos esses fatores intervenientes ajustados de maneira adequada, o emagrecimento se torna uma mera consequência. É isso aí, um abraço.